Muito bom dia, minha gente, muito bom dia. Quarta-feira, feriado aqui em São Paulo, mas nós vamos fazer o que precisa ser feito, porque o tema hoje é forte, é muito forte. Orgulho. Sim, vamos falar de orgulho, vamos ter cuidado com o orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho pode te derrubar. Sabe aquele sucesso que você tanto almejou? Pode ser destruído pelo orgulho. Sim, e eu tenho prova disso. Testemunho aqui vivo, forte, que vem de mim e também que está aqui na palavra. Porque o Senhor, antes de me mandar vir aqui, Ele me trata primeiro, viu? Muito e muito. E eu me vi várias vezes aqui como Uzias, que é o personagem de hoje, a pessoa que nós vamos usar para trazer a realidade, o rei Uzias. Eu espero que você esteja bem, assim como eu estou, feliz de estar de pé mais um dia, apesar do frio, do feriado, mas não, o corpo não sabe, né? O corpo não sabe que é feriado e frio, a gente esquenta, né? Com o que está dentro do coração, porque o coração enche a nossa vida de esperança. Aquilo que está no seu coração, quentinho, vai trazer o melhor de você para fora. E não tem frio que derruba quem está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E é disso que nós vamos falar hoje. Então pega o seu cafezinho aí. Vamos começar essa manhã aquecendo os nossos corações, agradecendo muito a Deus por mais uma oportunidade de estarmos de pé. Glória a Deus por mais um dia, por mais um mês maravilhoso. 9 de julho já, minha gente, 9 de julho, é isso mesmo? Nós já estamos chegando ao final de um ano, imagina, 2025. Mas ainda dá tempo de realizar projetos, de fazer as coisas diferentes para ter resultados muito melhores. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu espero que você esteja com o coração aberto para ouvir tudo que o Senhor vai falar aqui, porque antes de chegar eu sempre peço a Ele que não seja eu falando, não seja a minha voz carnal falando, mas que Ele seja muito bem-vindo aqui para falar o que Ele tem para falar, para mim e para você, porque é assim, né? Ele fala comigo e com você, porque eu não estou aqui como a dona da verdade, não. Ele me trata primeiro, antes de tratar qualquer um. Então eu venho com muito temor no meu coração, mas preciso trazer a verdade, né? A verdade. Às vezes a gente fica aí na internet buscando só aquilo que deixa o nosso coração quentinho, sabe? Só as coisas boas. Mas deixa eu te falar, nem sempre que as pessoas estão falando ali, elas vivem. Nem sempre que as pessoas estão mostrando é a realidade. Então eu quero te pedir, coloca amor nas minhas palavras, coloca amor quando você ouvir algo aí que talvez doa, sabe? Porque essa palavra vai confrontar a gente, vai levar a gente para um nível aí de amadurecimento, vulnerabilidade sim, mas vai confrontar, né? Vai confrontar. Porque sucesso sem presença do Senhor, altar sem presença do Senhor é armadilha. E essa armadilha, ela vem com uma palavrinha que muita gente fala, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso, mas quando a gente vai caminhando aqui pela passagem que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos conversar hoje, mostra que no final de tudo é o orgulho. É o orgulho que derruba a gente. E eu sou testemunha viva disso. Quando eu fui ouvindo aqui, quando eu fui meditando nessa palavra, eu me vi em vários momentos, sabe? Deixando Deus ali de lado e não como centro, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas, né?
como o mundo pede, na correria do dia a dia, fazendo. E quando a gente percebe, a gente está montando um altar, né? E deixando Deus fora dele. E aí a gente vai cada vez mais correndo. E quando a gente percebe, a gente correu tanto, conquistou tantas coisas materiais e também posições e também famas, mas quando você olha, muita coisa deixa de fazer sentido, sabe? Porque parece que está faltando alguma coisa, sabe? Aquele carro que você queria tanto ter e aí quando você tem, quando você olha assim, mas nem faz mais sentido porque eu já quero ir para o próximo, né? A gente está sempre correndo atrás do próximo lançamento, né? Do próximo que vem. E isso é uma armadilha, porque às vezes a gente não percebe que a gente está colocando as coisas como altar. E é sobre isso. Isso aconteceu com um grande rei chamado Uzias, que governou em Judá. Uzias, presta bem atenção, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Então, só quando ele começa a fazer essa construção toda, ele já ganha, né, muitos holofotes. E Uzias tinha apenas 16 anos. 16 anos. Imagina você, um adolescente de 16 anos hoje, sendo rei. Rei. Governando. E olha, isso não é impossível não, viu? Porque hoje, com o poder da internet, tem muitos jovens que estão descobrindo aí, né, os segredos do algoritmo e estão conquistando riquezas muito novos. Então, os 16 anos de Uzias ali não é hoje uma impossibilidade, não. É possível hoje um jovem de 16 anos governar. Porque a gente tem visto aí muitos jovens governando na internet, né, ganhando muito dinheiro, construindo muitas riquezas, ok? Então, Uzias tinha 16 anos quando ele começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 52 anos. 52 anos. Minha gente, ele começou muito jovem e foi por 52 anos. Mas deixa eu te falar, ele poderia ter ido muito mais, muito mais. E nós vamos entender por que ele não foi muito mais. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Zacarias que o ensinou a temer a Deus. Então ele teve um mestre maravilhoso para ele começar. O mestre dele foi Zacarias, um homem temente a Deus, um homem que conhecia a palavra, um homem que trouxe os ensinamentos. Então Uzias vinha de uma base forte, de uma base muito forte, com crenças fortes, com raízes fortes. Ele vinha com valores fortes. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Muitos êxitos. Então ele vem com uma base de que se ensinava a honrar a Deus, a buscá-lo, a temê-lo, com valores fortes. Imagina você vindo de uma família que te deu valores fortes. Eu tenho valores muito fortes que os meus pais me deram, né? A honestidade, a lealdade, a humildade. São 3 valores assim que meus pais não admitiam que a gente não tivesse, né? Então,
Se a gente chegasse em casa com uma caneta que não fosse nossa, meu pai fazia a gente voltar para cá, para onde a gente veio, para devolver. Não podia entrar nada em casa que não fosse nosso. Então a gente tinha muito isso sim. Certo é certo, errado é errado. Ser leal, humildade, para não sobrepassar as pessoas. E isso veio de infância à adolescência. Porque aí quando você chega ali num patamar, né, como o Uzias chegou ali aos 16 anos, você já sabe o que é certo e o que é errado, correto? E os seus valores te trazem até aqui. Só que daqui para frente, se você não tiver os seus valores muito bem enraizados, como aquela raiz que vem o vento, que vem o que vier, que ela não vai tombar, que mesmo que a árvore caia, a raiz está ali. Já viu isso? A árvore tomba, mas ela não consegue cair no chão porque a raiz está bem fincada. E aqui dá para perceber que Uzias teve esses valores muito bem resguardados. Porque hoje, no mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm colocado a culpa nos pais, na geração antiga, porque não foi ensinado as coisas corretas. Colocam essa desculpa, ok? Mas a gente percebe aqui que não foi o caso de Uzias. E que não foi o caso de muitos de nós. Porque com certeza você aprendeu valores inestimáveis na sua infância, na sua adolescência, que te levou a ter uma base, ok? E aí, pessoal, não falei, mas a gente está meditando sobre o livro de 2 Crônicas 26, que eu tô tão cheia aqui, tão empolgada com essa palavra que eu nem, me desculpe. 2 Crônicas, capítulo 26, tá? Então eu tô falando um pouquinho aqui do início dele, do versículo 1 até o versículo 2, que eu falo que Uzias reconstruiu a cidade. E aí eu já pulo aqui para o 4, que é onde eu falo um pouco de onde veio Uzias, né? E qual é essa descendência, né? Ele tinha assim, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor com seu pai Amazias, e Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que foi Zacarias que o ensinou a temer a Deus, ok? Então, só para poder recapitular de onde eu estou, para que você possa ir na palavra comprovar, tá, gente? Ó, Bíblia, tem que comprovar nela, ok? E aí, quando a gente vai percorrendo pelo versículo de número 8, que fala assim, ó, sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Imagina você, o cara começa a fazer lá, né, um trabalhinho que às vezes ele nem sabia, nem valorizava. Estava lá em Judá, reconstruiu lá, trabalhando normal, né? Foi nomeado a governador ali, né, para governar aquela cidade, e começa a fazer seu trabalho, quietinho ali. Mas o trabalho foi tão potente, a coisa foi tão boa, o negócio estourou tanto, porque o Deus que a gente serve é assim, né? Ele trouxe êxito para Uzias durante todo o tempo que ele, claro, buscou a Deus. Então vejam bem o que acontece com esse cara durante esse tempo de entrega e de busca a Deus. A sua fama se espalhou até o Egito. Eu não sou muito boa com geografia, não, mas imagina, você está em Jerusalém e percorre até o Egito. Só de pensar que foi de um país a outro, que foi de um continente a outro, o cara fez barulho, o cara fez acontecer. E aí você imagina, ele construiu fortalezas, diz o versículo de número 10. Construiu fortalezas no deserto. Presta atenção nisso. Cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Então você imagina esse cara lá no meio do deserto, no meio do nada. O cara vai lá e constrói grandes
grandes fortalezas. O cara era realmente fora da curva. Coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer, coisa que ninguém tinha pensado em fazer, coisa que ninguém teve condições de fazer, ele foi lá e fez. Construiu fortalezas, cavou muitas cisternas. Presta atenção, o cara encontrou cisterna no meio do deserto. Como que pode isso? O cara conseguiu fazer algo que ninguém nunca conseguiu. Pois ele tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Ele amava colocar a mão na terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos. Ele tinha algo que muitas pessoas queriam ter. Mas ele, o tempo todo, durante o tempo, né? Não esqueçam, lá no versículo de número 5. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito em tudo. Então imagina bem, o cara tinha muitos vinhedos. Você está entendendo? Naquela época, quem tinha muitos vinhedos era rico. Era rico. Só que o cara aqui é mais do que rico. É o bi de hoje, né? Vamos colocar assim, é o bi de hoje. Bilionário, não é nem milionário, é bilionário. Tantas colinas como os vales férteis. Esse cara era o cara. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha. Então vinha o que viesse. Vinha o que viesse. Uzias estava pronto. Estava pronto para vencer o deserto, para encontrar água no deserto, para construir fortalezas no deserto, para cuidar daquela terra, para colocar a mão na massa, para ser quem ele veio para ser. O cara foi realmente fora da curva. E aqui eu queria trazer uma reflexão. Quem era você lá atrás? Quem é você hoje? E para onde você está caminhando? Se eu olhar para mim, a menina de Belo Horizonte, nascida lá em 1983, no bairro que eu nasci, na cidade que eu nasci, nas condições que eu nasci, não era para eu estar onde eu estou hoje. Porque aos olhos carnais, de onde eu vim e aonde eu estou hoje, não é que eu tenha muito não, tá, gente? Mas o que eu tenho hoje era praticamente impossível eu ter conquistado até aqui, ok? E glória a Deus, graças a Ele, porque hoje eu entendo que foi toda a mão dele, eu conquistei tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Até então. Família, carros, eu tive a oportunidade de ter carros que eu queria ter. Eu tive a oportunidade de morar fora do país, que eu tinha um sonho desde pequena. Acho que eu nunca contei isso aqui. De viajar, de conhecer outros países, de morar inclusive em outros países. E eu tive essa condição. Tive essa oportunidade através do trabalho, através, né, de fazer, enfim. E quando a gente começa nessa corrida, a gente começa ali a fazer as coisas, né? Claro, eu tinha muito temor a Deus, porque meus pais me ensinaram muito isso. Eu já era cristã, eu já conhecia a palavra, enfim. Tinha o alicerce sólido pelas coisas que eu fui aprendendo, né, no decorrer da minha juventude, assim como Uzias. Então, aos 16, 17, 18 anos, eu já sabia o que era certo e o que era errado. Então, eu coloquei a mão no arado, né, fui estudar, trabalhar, né, meu pai sempre falando,
tem que trabalhar desde cedo, mas eu queria muito estudar, eu queria muito ser alguém na vida, eu queria muito mudar a realidade, né? Conhecer outros lugares. E quando você começa a estudar, que você vê as maravilhas que tem, então eu sempre fui muito curiosa. E aí, na infância, eu pensei, inclusive, em querer ser a aeromoça para viver viajando, porque eu queria conhecer o mundo. E tudo isso foi possível. Tudo isso foi possível. Porque quando você quer algo, tudo é possível. Mas é claro que você fazendo as coisas certas, da maneira certa, como Uzias aqui, buscando a Deus, entregando tudo a Ele. E foi construído fortalezas, ele encontrou água no deserto, ele teve muitos pastos, muita riqueza. E foi exatamente isso que foi acontecendo com a minha vida também. Eu fui conquistando coisas que aos olhos carnais não eram possíveis. Morar em outro lugar, conhecer muita gente de posse, sentar em muitas mesas. E a gente consegue. O que você quiser, você consegue. Naquilo que você colocar energia, você vai conseguir. E se tiver Deus, então, meu Pai, voa, né? Voa. Só que o problema é quando você coloca nesses altares, quando você senta nessas mesas, quando você adquire toda essa riqueza, como aconteceu aqui, Uzias providenciou para todo o exército lanças, capacetes, couraças, construiu sobre muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos, flechas, lança. Sua fama, de novo, se espalhou até lugares distantes. A fama de Uzias foi muito além do que ele pensou, do que ele imaginou. Pois o Senhor o ajudou extraordinariamente. E ele se tornou muito poderoso. Esse foi Uzias. O homem que veio lá de uma família simples, de uma família normal, digamos assim, mas teve, um valor, uma raiz muito bem afincada, porque ele foi conhecer a palavra do Senhor, ele foi treinado por Zacarias. Então, a partir do momento que ele falou, opa, peraí, deixa eu pegar isso aqui e ir com força. E ele foi. Então, quando a gente vai percorrendo aqui, o cara foi o bam, o pica, que a gente costuma dizer aí no mercado. O cara fez o que ninguém conseguiu fazer e ele, assim, não ficou com a fama só para ele. A fama dele se espalhou. Aqui diz que sua fama se espalhou até lugares muito mais distantes, porque primeiro chegou no Egito a fama dele, mas ele não parou de fazer, ele não parou de construir, que a fama dele foi. Então você imagina hoje alguém que você conhece, nem que seja da internet, nunca teve contato, mas alguém que você conhece, sei lá, vamos colocar uma pessoa aí na cabeça, que começou ali, tem muitos na internet, vamos colocar Pablo Nassau, que eu acho que muita gente conhece. O cara começou lá em Goiânia do nada e tal, não sei o quê, e começou a fazer o trabalho, e coach, isso e aquilo outro, levou o povo pra montanha e tal, e foi zombado, e foi castigado, e não sei o quê, e foi. Tô citando ele aqui, mas nem sei. Enfim, o cara hoje tem milhões de seguidores. É um cara que faz barulho na internet e com muito pouco tempo, pum, estourou. E ele é um cara que fala de Deus. É um cara que, inclusive, muitas pessoas o seguem por isso. Só que deixa eu te falar. Não estou falando aqui, Enfim, eu nem sei qual é a denominação dele, eu nem sigo muito, mas tem muita gente
que usam o nome de Deus e assim, para conquistar inclusive famas, e que chega num ponto ali de estrelismo. E talvez esse Deus, que é o mesmo Deus que eu sirvo, esteve com ele o tempo todo. E por isso ele prosperou. Porque eu não acredito em prosperar, em seguir prosperando, em ir prosperando, se Deus não estiver naquele lugar. Ok? Para as pessoas que são cristãs, para as pessoas inclusive que não são cristãs também, porque elas vão na força do braço e vão embora. Ok? Porque vai. Onde você colocar sua energia, vai. Só que o problema está aqui. Porque a gente começa a dar altar para as coisas, para os bens, para o status, para a fama. Que foi isso que aconteceu com Uzias. Ele correu, conquistou, foi, fez, aconteceu, chegou no topo, 52 anos reinando. E quando a gente vai pela passagem, a gente vê que 52 anos é muito tempo. Então esse cara realmente estava tendo êxitos extraordinários, que a sua fama foi por muitos lugares, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente. E aí eu posso dizer por mim, se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me ajudou extraordinariamente. Só que estava tendo momentos em que eu estava colocando essas coisas e essas pessoas como altares da minha vida. Como altares da minha vida. E é aqui que mora o perigo. Quando Deus deixa de fazer parte, deixa de ser o centro. Porque hoje, o que a internet tem dito? O que as igrejas têm dito? Deus, família, trabalho. Tá bem bonito, né? O que as pessoas falam. Mas deixa eu te falar, eu não concordo com isso. E aí, glória a Deus pela igreja que eu estou hoje, porque fala sobre isso. Deus não pode ser um item na sua agenda. Deus não pode ser algo na sua agenda. Peraí, deixa eu agora, né? No meu caso, 4:30 da manhã, tá? Vou lá, faço meu tempo com Deus. Pronto, tive. Deixa eu ir agora fazer as outras coisas. E Deus fica aí. Porque é isso que a gente tem feito. Eu e você. Porque tá bonito falar de Deus. Tá bonito pegar uma Bíblia e vir aqui e falar de Deus. Mas viver Deus é diferente. E eu estive nesse lugar, falando de Deus, conhecendo de ouvir falar. E foi quando eu percebi que a vida estava vazia. Apesar de tudo que eu tinha conquistado, a vida estava vazia. Porque o altar não tinha Deus. O orgulho começou a entrar. Porque eu consegui chegar nesse lugar. Eu adquiri tudo isso. Não. Enquanto Deus foi o seu centro, coisas extraordinárias aconteceram com Uzias. Mas quando Deus deixou de estar no centro de tudo, por isso que não é Deus, família e trabalho, Deus não tem que estar numa lista, Deus tem que estar no centro de tudo. Primeiro vem você pessoa, que é corpo, que é alma, que é espírito. Porque se você não estiver com esses 3 pilares muito bem fortalecidos, não tem Deus. Não tem Deus. Porque você deixa de cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sua alma vive vagando, porque você não consegue perdoar ninguém, vive com mágoa, vive com dificuldade, vê fofoca. Então não tem Deus aí. Alma podre, alma vazia, alma cheia de rancor, não tem Deus aí. Aí a gente vai pro espírito, espírito, nem para meditar,
não tem intimidade com Deus, já conhece Deus, já ouvi falar, não tem intimidade. Então Deus não está aí também. Aí vai para a família, tudo bem, eu dou para minha família tudo que a minha família precisa, porque é isso que a gente tem feito. A gente tem suprido as necessidades das pessoas com coisas. É isso que a gente tem feito. Aí a gente coloca uma babá para cuidar do nosso filho, porque a gente não tem tempo. Aí a gente coloca uma empregada para resolver as coisas, não que você não possa ter, tá? Porque a mulher de Provérbios 31, ela tinha suas servas, ela tinha suas ajudadoras. Mas ela levantava cedo para poder deixar as coisas organizadas, porque ela tinha o domínio, ela tinha a liderança da família. E ela saía para trabalhar, porque era uma mulher de negócios. Então vai lá em Provérbios 31 e estuda sobre essa mulher sábia. Ela também era uma mulher empresária, ela também era uma mulher que fazia negócios, que ajudava seu marido, mas ela honrava ele. Ela era submissa a ele. E hoje, no mundo de hoje, a submissão virou um pecado. Não, eu submissa, meu marido, eu depender dele? Não, eu tenho minha conta, eu tenho meu dinheiro. Não é assim? E onde que Deus está nisso aí? Se na palavra fala, em Efésios 5:22, que você tem que ser submissa ao seu marido. E você não está sendo, porque você resolve as coisas da forma como você quiser, porque o dinheiro é seu. Onde que está Deus nisso? Aí vai para o trabalho. Chega lá no trabalho, eu sou a super poderosa, eu sou a diretora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Não é isso? E aí a gente começa a entender que Deus não está ali no trabalho também. Por quê? Você começa a fazer as coisas e ninguém nem sabe quem é você, se você é cristã realmente. Sabe por quê? Porque as suas atitudes não provam isso. Então você começa a se perder. Porque foi isso que aconteceu com Uzias aqui. Enquanto Deus esteve com ele foi famoso. O nome dele chegou a lugares distantes. Ele teve tudo. Mas esse foi o perigo. Quando ele tirou Deus do centro. A palavra diz aqui. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Pecou contra Deus. Pecou contra Deus, porque ele se achou autossuficiente. E o pecado dele foi algo assim, ridículo. Porque ele estava num pedestal tão alto, tão grande, que ele se achou, não, agora quem queima incenso sou eu, quem faz isso aqui sou eu, porque quem manda aqui sou eu, não é mesmo? Já ouviu dizer, alguém já disse isso para você? Ou será que você mesmo já disse, quem manda aqui sou eu? Porque é isso que a gente tem feito. Deixado Deus como um item na nossa agenda. Porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E foi isso que eu fiz. Eu me sinto como Uzias. Mas glória a Deus, porque Deus me deu o discernimento disso rapidamente e agora estou consertando esse caminho. De tirar fama, de tirar tudo que estava atrapalhando o meu altar dentro de casa. Quando eu percebi que o trabalho estava sendo meu altar, que o meu prazer estava lá fora, na cadeira, de diretora, de ser famosa, de ser reconhecida, que eu estava ao lado de um cara, que inclusive eu amo a vida dele, que podia me dar o status que eu quisesse ter.
Poderia sentar na mesa que eu quisesse sentar. Gente, eu estive no palco ano passado com Joel J, com Caio Carneiro, com Flávio Augusto, dia 21 de setembro de 2024. Meu aniversário de casamento. Eu estive no palco com esses caras. E sabe o que eu percebi? Que não é sobre isso. Porque é o status de estar e não de ser. É o status de ter e não ser quem você nasceu para ser. Porque Uzias estava indo muito bem. Uzias estava ali governando por 52 anos muito bem. Enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele serviu a esse Deus, enquanto ele foi temente a esse Deus, enquanto Deus estava no centro, não na borda e não fora. Enquanto Deus estava no centro, ele foi bem sucedido. Ele progrediu. Seu nome foi dito em várias nações. Mas quando ele se tornou orgulhoso, tirando Deus do centro e colocando Deus talvez para fora, ou não sei, na borda, ele foi à ruína. E aí depois eu quero que você leia até o final, porque conta que ele teve uma doença que o levou à morte. E tudo que ele tinha construído deixou de fazer sentido, porque o dinheiro não compra. Não compra. O dinheiro não compra a presença do Senhor nas nossas vidas. E ele chegou no mais alto ponto que ele podia chegar, mas sem a presença do Senhor. E quando a gente deixa Deus de fora, a gente cai. E eu estou aqui para te dizer que eu estou renunciando várias coisas na minha vida, porque eu percebi que Deus já não era o centro, que Ele estava na borda. Ainda não tinha saído completamente da minha vida, porque eu ainda tinha um pouquinho de temor. Mas Ele foi me mostrando, estudando a palavra, tendo intimidade com Ele, porque eu passei a buscar mais Ele, a partir do momento que eu conquistei tudo o que eu queria conquistar. Mas quando eu olhei à minha volta, não estava fazendo sentido muitas coisas. E aí eu percebi que era o orgulho. Que era o orgulho que estava me tirando do centro da vontade do Senhor. Porque eu peguei o controle da minha vida e agora quem manda sou eu. Eu estava mudando o canal. Eu estava controlando. E eu vi vários altares sendo montados na minha vida pessoal, profissional, e deixando Deus de lado. E você? O que você tem feito? Deus está no centro, na borda ou fora? Porque enquanto Ele for o centro, você vai conquistar muito mais. Mas quando você tirar Ele do centro, pode ter certeza, você pode até continuar progredindo, mas não vai se sustentar. Porque quando você chegar lá em cima, lá no alto, sem Deus, você vai olhar para tudo e vai sentir o seu altar vazio. Então cuidado para Deus não ser um item na sua agenda. Cuidado para não deixar o orgulho te derrubar. Porque quando Deus não está no centro, o orgulho entra para reinar. Porque o orgulho, ele traz isso, essa sensação de eu sou autossuficiente, eu mando aqui, eu posso fazer. Quem paga as contas sou eu, então quem manda sou eu. E isso te tira do centro da vontade do Senhor. Eu sei que é forte, eu sei que é forte. Foi forte para mim também, quando eu comecei a entender o que Deus estava querendo. E aí é preciso renunciar muitas coisas. Porque se você não renunciar, você pode até continuar indo,
mas não vai ter a presença do Senhor. E quando ele sai de cena, entra a morte. Mas não é morte de você morrer de um dia para o outro, não. É morte estando vivo. Você começa a viver uma vida sem sentido, perambulando. Morte, mesmo estando vivo. É assim que você se sente, porque nada te satisfaz. Nada te satisfaz. Seus bens já não te satisfazem mais. Sua família já não te satisfaz mais. Seu corpo já não te satisfaz mais, porque o dinheiro, né? Você começa a ver as pessoas mudando e aí você começa a pagar, porque você acha que o dinheiro compra tudo. Mas chega uma hora que a morte chega e você começa a viver isolado, numa casa separada, como aconteceu com ele, que aqui no final fala que a doença que veio sobre ele o levou para viver num lugar isolado, separado, que ninguém queria estar com ele. E é isso que pode acontecer com você se você não trouxer Deus novamente para o centro. Você pode viver num lugar isolado, separado, que ninguém, nem aqueles amigos que você pagava para tê-lo, eles querem estar perto de você, querem estar longe. E é nesse momento que a morte chega. Mesmo estando vivo, você se torna morto. Eu espero que você tenha amor no seu coração com todas as palavras que foram ditas aqui, porque doeu em mim, doeu mais em mim, pode ter certeza disso, mas com muito amor no meu coração, com muito temor. Estou trazendo essa palavra aqui para a gente poder consertar, porque ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de deixar Deus estar no centro. Cuidado com o que você tem colocado no altar, no lugar de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Que Deus possa, em nome de Jesus, te fortalecer, te mostrar o que você precisa hoje abandonar para trazer Ele rápido para o centro. Que Deus possa, em nome de Jesus, te trazer clareza do quanto você tem ido, avançado, sem ter Ele na presença, sem ter Ele no centro, sem chamar Ele de papai novamente, sem trazer Ele para falar: papai, o que eu preciso fazer, o que eu preciso largar, quais são os altares que eu tenho tirado a presença do Senhor. Que o Senhor possa te mostrar isso hoje e que você tenha clareza de onde é que você está se perdendo. E se for preciso, abandona tudo, mas não deixa Deus de fora da sua vida. Não deixa Ele fora, porque senão a ruína é muito maior. E aí quando você perceber, pode ser tarde demais, porque você já vai estar num lugar de morte muito profunda. Eu amo a vida de vocês, coloco amor nas minhas palavras, mas eu precisava trazer essa palavra aqui, porque o orgulho pode trazer a nossa ruína. E se você conhece alguém que está se perdendo, não deixa de compartilhar essa palavra, porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer clareza para muita gente que está se perdendo, principalmente no mundo de hoje, que a internet está tão fácil e trazendo tanta ilusão para as pessoas. Combinado? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.